No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar na prática como uma ponte de diodos com configuração Schottky funciona tanto em circuito de baixa frequência como em circuito de alta frequência. No circuito de baixa frequência eu vou montar no protoboard um circuito com um transformador de rede para que ela retifique essa tensão em baixa frequência. E em alta frequência eu vou lhe mostrar através do osciloscópio como essa ponte de diodos retifica a tensão que vem do secundário de um transformador Schottky de alta frequência, para que você veja, tanto em baixa como em alta frequência, o funcionamento de uma ponte com constituição Schottky. Se você está interessado ou interessada em aumentar o conhecimento nesse tipo de ponte de diodos, então segue assistindo esse vídeo comigo. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e agora eu vou direto para a bancada montar um circuito no protoboard, aonde eu vou lhe mostrar na prática, através do osciloscópio e de um multímetro digital, como uma ponte de diodos ela funciona tanto em baixa frequência como em alta frequência. Então, sem perder tempo, vamos direto para a bancada. Vem comigo. Como eu não tenho uma ponte de diodos de baixa frequência encapsulada no encapsulamento TO220, eu montei a ponte de diodos com diodos retificadores comuns, mas na mesma montagem de uma ponte de diodos que tem encapsulamento TO220. Perceba, eu estou aqui com o meu transformador que tem as extremidades relacionadas a uma tomada central. Perceba, então eu tenho o extremo 1, o extremo 2 desse transformador, ambos vão ser referenciados por esse fio central, que é justamente o center tap ou simplesmente o tap. Perceba que eu coloquei uma extremidade do transformador na entrada de um dos diodos, a outra extremidade do transformador na entrada do segundo diodo e uni os 14 diodos em um ponto comum. Ou seja, eu reproduzi aqui no protoboard a mesma montagem que existe lá dentro do encapsulamento TO220 para aqueles dois diodos da ponte Schottky. A ponte Schottky, como você já está sabendo, ela é utilizada em alta frequência. Então, como eu estou com um transformador de baixa frequência, eu reproduzi com dois diodos comuns uma ponte Schottky de alta frequência, para que a gente pudesse ver ela trabalhando, retificando essa tensão alternada disponível no secundário desse trafo, retificando essa tensão alternada e disponibilizando aqui na saída, nos 14 do diodo, uma tensão contínua pulsante. Ok, muito bem. Deixa eu lhe mostrar agora como estão as medições desse circuito. Para isso, o cabo de rede já está conectado, o que significa dizer que o enrolamento primário será alimentado a partir do momento que eu fechar esta chave. Perceba que o cabo de rede ele já está entrando no protoboard com fase e neutro, tá vendo? A fase indo até a chave, da chave quando eu fechar eu tenho essa tensão ultrapassando o fusível, do fusível essa tensão polariza uma das extremidades da bobina primária, atravessa a bobina primária e retorna para o gerador pelo neutro, como você está vendo aqui. Agora eu vou fechar essa chave para que o transformador entre em funcionamento. Chave fechada, agora o transformador já está funcionando. Eu tenho enrolamento primário convulsionando e induzindo este campo magnético para o enrolamento secundário, que neste caso agora tem em relação ao TAP tanto fase como fora de fase, ou seja, uma tensão em relação à outra. Muito bem, essa variação
ela vai ser observada pelo osciloscópio. Perceba que eu coloquei uma sonda no anodo de um dos diodos e a outra sonda no outro anodo. Portanto, as sondas estão verificando a entrada da tensão alternada na ponte de diodos, como você pode perceber aqui no ecrã do osciloscópio. Veja, no ecrã do osciloscópio nós temos uma ponta de prova, por exemplo, a ponta de prova do canal 1, ela está conectada em uma das extremidades, e a ponta de prova do canal 2 está conectada em outra extremidade. Perceba que na entrada de um dos diodos, que é justamente na extremidade do transformador, eu tenho uma onda que está no seu nível máximo. Perceba, só que no nível máximo negativo, você pode observar que o gatilho está sendo feito no centro da onda, tá vendo? Então, do gatilho para baixo eu tenho um semicírculo negativo, do gatilho para cima eu tenho um semicírculo positivo. Então perceba que enquanto em uma extremidade do transformador eu tenho o semicírculo negativo revolucionando, na outra extremidade eu tenho o semicírculo positivo revolucionando, como você aprendeu lá na aula teórica, né? Analisando as formas de ondas de saída do transformador na entrada da ponte de diodos, a gente percebe que nós temos uma onda em azul entrando em um dos diodos e a outra onda em amarelo entrando no segundo diodo. O que você percebe nessas duas formas de onda é que elas estão em fases opostas. Perceba que há uma inversão de polaridade em relação a uma das ondas. Enquanto uma onda revoluciona acima do eixo, no mesmo instante a outra está revolucionando abaixo do eixo. Então dá para você perceber isso claramente pela imagem das figuras no osciloscópio. O que é que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, olha, que a cada instante apenas um dos diodos dessa ponte entra em condução. Por exemplo, se a gente for analisar esse instante aqui, eu tenho um diodo no corte pela presença do semiciclo negativo e o outro diodo na condução pela presença do semiciclo positivo. Só que no instante seguinte, veja que essa onda ela vai ao semiciclo negativo e corta o diodo que estava em condução. Mas, em contrapartida, esta onda vai ao semiciclo positivo e coloca o diodo que estava em corte na condução. E assim nós temos exatamente acontecendo durante toda a revolução dessa forma de onda, os diodos trabalhando de forma alternada. Enquanto um desliga, o outro liga, enquanto um desliga, o outro liga, e assim sucessivamente vai acontecendo a condução dos diodos desta ponte. Ou seja, nós temos aqui no ecrã do osciloscópio a possibilidade de realmente enxergar que a ponte de diodos vai entrar em condução alternadamente através da variação de cada um desses semiciclos. Voltando agora aqui para o nosso circuito, eu vou realizar as medições com o multímetro das tensões que estão disponíveis nesse circuito. O multímetro está ajustado para a posição 20 volts AC e dessa forma eu tenho condições de verificar a tensão disponível na entrada dessa ponte de diodos em um dos diodos dela. O multímetro indica que eu tenho cerca de 9,94 volts AC e eu vou medir agora a entrada da outra ponte de diodos, aliás, do outro diodo dessa ponte, onde ela me indica praticamente a mesma tensão, 9,94 volts. Portanto, nós temos entrando de tensão AC nesta ponte de diodos, uma tensão de aproximadamente 10 volts em um anodo e aproximadamente 10 volts no outro anodo, o que significa dizer que na saída, como ela é uma fonte de onda completa,
mas o diodo só conduz um semiciclo, na saída eu terei aproximadamente a metade desta tensão. Lembrando que essa tensão é DC, portanto eu tenho que configurar o multímetro agora para medição de tensão DC. Coloquei em 20 volts para a gente fazer a aferição da tensão na saída nos catodos dessa ponte de diodos. Então, neste caso, já estou aqui com a ponta de prova posicionada nos catodos dos diodos. E o multímetro indica uma tensão de 9 volts, cerca de 9 volts. Então, significa dizer o seguinte: nós temos na entrada uma tensão de aproximadamente 20 volts AC. E na saída, nós temos uma tensão de aproximadamente 9 volts, podemos arredondar para 9 volts, o que indica que realmente a ponte de diodo está fazendo a parte dela, retificando esta tensão alternada e me dando na saída a metade da tensão de entrada. Perceba que nós estamos trabalhando na entrada com o valor de tensão, deixa eu chavear aqui para 20 volts, AC. Essa tensão de entrada aqui, que nós estamos medindo agora, é uma tensão de entrada RMS. Então perceba, eu tenho aproximadamente 10 volts nessa entrada RMS, como você pode ver lá o próprio multímetro indicando no lado esquerdo do multímetro, lado inferior esquerdo do multímetro, ele está indicando que essa tensão é uma tensão RMS. E aqui eu vou medir no outro diodo, tá aqui, ó, ponta de prova posicionada para medir na entrada do anodo do segundo diodo desta ponte, e ela indica o valor em RMS de 9,99, 10 volts, vamos arredondar. Portanto, eu estou entregando na entrada desta ponte de diodos uma tensão AC RMS de 20 volts. Como você sabe, eu tenho no diodo uma condução unidirecional, portanto, cada diodo conduzirá apenas a metade desta tensão RMS. E é por isso que, quando os diodos conduzem essa tensão, nós teremos dos 20 volts disponíveis AC nas entradas desse diodo, apenas a metade da tensão RMS DC nos catodos, como você pode ver aí, 9 volts aproximadamente. Se a gente vem aqui no ecrã do osciloscópio, a gente pode observar, vamos pedir aqui para medir tensão, e essa tensão seja uma tensão por RMS. Perceba aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho aproximadamente a tensão RMS na faixa de 10 volts, tanto para uma como para a outra forma de onda. Então essas formas de ondas estão entrando com aproximadamente 10 volts RMS nos anodos de cada diodo, tá vendo? E esses diodos estão me disponibilizando na saída uma tensão de RMS na faixa de 9 volts, como foi medido no multímetro digital agora há pouco. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou tirar as pontas de provas do anodo e vou colocar apenas uma ponta de prova no catodo, para que você veja a ponte de diodos, ela fazendo essa retificação e disponibilizando na saída a tensão contínua pulsante proveniente dos dois catodos desses dois diodos. A ponta de prova agora está conectada no catodo dos diodos, para que a gente possa observar no ecrã do osciloscópio a retificação da rede AC que está presente nos anodos. Aqui você vai ver que cada diodo ele vai conduzir apenas um semiciclo, e que esses semiciclos serão conduzidos alternadamente pela troca de polaridade da senoide aqui nas extremidades do diodo. Então, como cada diodo conduz
individualmente em tempos diferentes, veremos aqui no osciloscópio exatamente esta condição, como a gente percebe aqui no ecrã do osciloscópio. Veja, eu tenho a condução, primeiro veja que o gatilho está sendo feito no início, na base da onda, e não no centro, o que identifica que nós estamos enxergando uma tensão contínua já. Concorda comigo? Então, neste momento, veja, essa tensão ela vai subir, atingir o seu pico máximo e vai descer. Essa condução aqui, ela é relativa a um dos diodos. Vamos imaginar que seja o diodo D1. Em sequência, nós temos a condução do diodo D2 e assim por diante, diodo D1 novamente. Percebam que dentro de um mesmo período, nós teremos duas conduções simultâneas, o que nos leva a enxergar a frequência de 120 Hz na saída da retificação dessa forma de onda. Como ela conduz tanto no semiciclo como na inversão do semiciclo, então em um período de 16 milissegundos, nós teremos exatamente a frequência, o dobro da frequência do gerador de entrada. Como o gerador de entrada ele é de 60 Hz, a condução dupla dos seus semiciclos no mesmo período da rede nos dá o dobro da frequência de retificação na saída, como você está vendo aqui, né? Uma frequência de 120 Hz. Modificando o tempo da amostragem, dá para a gente perceber agora várias conduções, né? Condução de D1, condução de D2, condução de D1, condução de D2 e assim sucessivamente, como a gente analisou na aula teórica. Então, muito bem, está aqui exemplificado o trabalho de uma ponte de diodos em onda completa com encapsulamento TO220, já que eu não tinha ela com encapsulamento TO220, eu reproduzi ela dessa forma com diodos comuns e fizemos os testes e observamos que realmente o funcionamento é idêntico ao anterior. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou conectar um capacitor de filtro nesta linha, para que vocês vejam que após a entrada do capacitor de filtro, essa tensão que é pulsante na saída da ponte de diodos, ela vai se transformar numa tensão contínua pura, com um ripple considerado, mas uma tensão contínua pura. Eu vou introduzir este capacitor aqui, é um capacitor de, deixa eu mostrar para você, é um capacitor de 2.200 microfarad por 50 volts. Capacitor introduzido, como você pode perceber. Agora eu vou fazer a medição da tensão de saída com a entrada do capacitor. Antes nós tínhamos uma tensão de aproximadamente 9,1, 9,2 volts, que era a tensão RMS. Você aprendeu lá no módulo 4 da básica 1, que quando um capacitor ele entra no circuito para fazer a retificação da corrente alternada, ele tende a se carregar com a tensão máxima. E o cálculo é feito da seguinte maneira: pega-se a tensão que nós tínhamos antes desse pulsante e multiplica-se pela raiz quadrada de 2. Capacitor de filtro devidamente conectado no circuito, como você pode perceber. E neste caso, agora nós teremos duas coisas diferentes. Primeiro, aqui na saída do circuito, teremos uma tensão contínua pura. Não veremos mais a variação pulsante no ecrã do osciloscópio. Segundo, que essa tensão se eleva, porque da forma como você aprendeu lá no módulo 4 da básica 1, toda vez que um capacitor de filtro ele entra num circuito para filtrar a corrente alternada, ele se carrega com a tensão máxima do gerador. Lembra disso? Então, neste caso, recolheremos na saída desse circuito uma tensão contínua pura e não pulsante mais, mas com um valor acima da tensão anterior,
de quando o capacitor não estava inserido. É isso que a gente vai constatar agora. Eu vou ligar o circuito ligado. Perceba que no ecrã do osciloscópio eu já tenho uma tensão que é reta, ou seja, uma tensão contínua pura. E perceba também que a tensão RMS ela já subiu para 13,6 volts. Significa dizer que o capacitor agora realmente ele se carregou com uma tensão acima da tensão anterior. A gente analisando com o multímetro está para 200 volts AC. Podemos fazer essa medição AC não, o multímetro está com 200 volts DC. Vamos baixar esse valor de tensão para 20 volts e vamos fazer a medição no cátodo do diodo. Pronto, veja, estou com a ponta de prova conectada nos cátodos dos diodos e a gente encontra uma tensão aproximada à tensão medida pelo osciloscópio. 13,7 volts nos cátodos dos diodos após a entrada do capacitor de filtro, uma tensão aproximada a o que o osciloscópio está indicando para nós em relação à medição desse nível DC nos cátodos dos diodos dessa ponte. Muito bem. Então agora, para finalizar essa prática, basta eu colocar uma carga para que a gente observe essa carga funcionando com este nível de tensão DC que a gente acabou de produzir com a entrada do capacitor de filtro. Para isto, eu vou utilizar esta pequena lâmpada aqui e vou inseri-la no circuito, de forma que um terminal dela se conecte no positivo do capacitor, aí está, e o outro terminal dela se conecte no negativo do capacitor, onde está o fio TAP. E dessa forma, nós temos agora a carga em funcionamento com a tensão desta fonte que nós acabamos de montar em onda completa numa configuração Schottky. Neste caso, vamos voltar a medir a tensão na saída do circuito para ver se houve alteração. Como a carga agora entrou no circuito, a carga é uma consumidora, é uma carga resistiva. A tensão deu uma leve baixada para aproximadamente 12,6 volts. Isso é normal, porque a carga agora ela participa do circuito e a carga consome corrente e também tensão, o que significa dizer que teremos sim uma leve diminuição na tensão de saída da fonte. Perceba que agora, com a entrada da carga, dá para a gente enxergar o ripple dessa fonte. Foi outro assunto também que você estudou no módulo 4, capacitor, lá na básica 1, o ripple. Então, neste caso, agora com a entrada da carga, nós conseguimos enxergar o ripple que existe na saída dessa fonte. Ripple que no futuro será alvo de um vídeo meu também. No vídeo 1, você aprendeu que a ponte de diodo Schottky, ela pode trabalhar tanto em baixa frequência, com um transformador convencional que tem TAP, ou em alta frequência, em uma fonte chaveada com transformador Chopper. Neste caso, numa fonte chaveada, ela pode trabalhar tanto com o TAP como sem o TAP. É o que você vai ver aqui nessa demonstração que eu vou fazer nessa fonte de alimentação de uma TV digital. Perceba que no secundário dessa fonte nós temos duas pontes de diodo em onda completa Schottky, que são essas duas aqui. Então, esta é uma ponte de diodo Schottky, onde dá para perceber, inclusive, a simbologia da ponte, né? Então, eu tenho anodo no pino 3, anodo no pino 1
e tem o cátodo como sendo comum para os dois anodos, como mostra aqui a serigrafia na placa. Do lado dela, nós temos essa segunda ponte de diodos, também Schottky, que vai receber alimentação tanto em um anodo como no outro anodo, para poder fazer a retificação e sair aqui nos cátodos. Aliás, no cátodo. Essas duas pontes de diodos serão alimentadas por esse transformador Chopper. Então, daqui do secundário desse transformador Chopper, nós teremos a alimentação que partirá para essas duas pontes de diodo Schottky, para que elas possam fazer a retificação da variação dessa tensão que está disponível no secundário, para poder essa variação se transformar numa tensão contínua pulsante e seguirem para os capacitores de filtro para se transformar numa tensão contínua pura. Veja que essas pontes de diodos, eu vou virar aqui a placa, elas têm uma configuração em relação ao transformador Chopper da seguinte forma. Vamos seguir aqui a trilha das duas pontes de diodos para que você entenda a forma de funcionamento delas. Olha, aqui eu tenho os terminais da bobina secundária do transformador Chopper. Então, esse terminal aqui, ele vai ficar mais negativo do que esse quando houver indução da bobina primária para a bobina secundária. Tá vendo? Então, esta é a bobina primária, onde haverá a produção do campo magnético variável, e esse campo magnético será induzido aqui para essa bobina secundária. Perceba que nessa indução, este ponto da bobina secundária ficará sempre mais negativo do que este. Portanto, perceba que nós teremos aqui, para a retificação das duas pontes de diodo, uma saída a dois fios. O que significa dizer que, em determinado momento, este ponto ficará positivo em relação a este, e este ponto ficará negativo em relação a este. Lembre-se sempre que este ponto aqui, esse extremo da bobina, ele será fixado sempre num potencial zero. E este ponto aqui tenderá a variação do mínimo para o máximo, do mínimo para o máximo. Ou seja, essa variação, ela será levada às duas pontes de diodo simultaneamente. Perceba, tanto a variação será levada à primeira ponte de diodos, que é essa aqui, entrando por seus anodos, como também a mesma variação será levada para outra ponte de diodos, também entrando pelos seus anodos. Perceba que quando este ponto for positivo, tanto um diodo da ponte conduzirá, como o outro também, ou seja, haverá uma condução simultânea dos dois diodos, fazendo com que a tensão ela se apresente aqui, onde o cátodo é comum para as duas. Diferentemente do que você estudou lá na prática, na teoria que digo, quando nós estávamos estudando a ponte de diodos em um circuito de baixa frequência, perceba que aqui ela está em alta frequência e com a configuração que com apenas dois fios. Então, neste caso, esta alta frequência, esta onda em alta frequência, ela será levada tanto para o anodo como para o outro simultaneamente. Ambos conduzirão simultaneamente, e aqui no cátodo eu recolherei a condução de ambos os diodos dessa ponte. A mesma coisa acontecendo nesta segunda ponte de diodo, onde nós teremos a retificação saindo aqui nos cátodos
dos catodos, nós temos esses jumpers que fazem a união dos catodos dessas duas pontes com o capacitor de filtro, que fará com que essa tensão contínua pulsante que está chegando no catodo se transforme em uma tensão contínua pura para alimentar os circuitos dessa TV. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Vou virar a placa novamente para mostrar para você o seguinte. Eu vou conectar a ponta de prova do osciloscópio neste anodo e a outra ponta de prova do osciloscópio neste outro anodo. Eu quero que você veja a forma de onda produzida no secundário deste transformador entrando na ponte de diodo Schottky. E vou conectar a ponta de prova do multímetro digital aqui no catodo para que você veja o nível de tensão, o valor de tensão e o nível dessa tensão no display do multímetro, ou seja, vamos verificar com quantos volts nós temos na saída dessa ponte para alimentar o circuito da TV aqui na saída do conector, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar a montagem dos instrumentos aqui na ponte de diodos e quando conectar esses instrumentos na ponte de diodos, a gente volta a analisar o circuito. Conectei as pontas de prova do osciloscópio nesta ponte de diodos. Então, uma sonda está conectada aqui no anodo, pino 3, e a outra sonda está conectada aqui no anodo, pino 1. Depois que eu ligar essa fonte, eu vou medir a tensão aqui na saída, no catodo comum, pino 2, com o multímetro digital. Perceba que o osciloscópio ele terá condições de nos mostrar aqui no ecrã o valor dessa tensão, ou seja, tanto acima do eixo como abaixo do eixo. Agora eu vou proceder com os testes. Eu vou ligar essa fonte para a gente observar as formas de ondas no osciloscópio e em seguida fazermos a medida da saída de tensão dessa ponte de diodo Schottky. Vou conectar o cabo de rede na tomada. A fonte, por sua vez, já está energizada. Vou ligar o osciloscópio. E a gente já percebe que o osciloscópio registra a oscilação no secundário desse transformador. Perceba, nós temos aqui no osciloscópio a oportunidade de observar as formas de ondas que estão sendo geradas no secundário desse transformador. Então, aqui neste pino, nós temos essa forma de onda que você está vendo. Em azul, nós temos a forma de onda do canal 1 e em amarelo a forma de onda do canal 2. Essa forma de onda, ela está presente tanto no anodo de uma ponte, tanto no anodo de um diodo dessa ponte, como no anodo do diodo dessa mesma ponte. Então, perceba que eu tenho essa forma de onda entrando no pino 1 e esta forma de onda entrando no pino 2. O que a ponte de diodos vai fazer é justamente retificar. Deixa eu ajustar aqui essa onda para que a gente possa verificar ela de uma maneira mais profunda. Pronto, vou deixar apenas o canal 1 para que a gente possa avaliar o trabalho da ponte de diodos. Pronto, perceba o seguinte, o que é que está acontecendo? Perceba que essa descida aqui é quando o transistor chaveador da fonte entra em funcionamento.
Então ele baixa o nível da tensão do seu dreno, vai passar um certo tempo conduzindo, portanto essa tensão vai ficar esse tempo aqui em seu dreno no eixo 0, e perceba que quando o transistor desliga, a tendência é a tensão subir, tá vendo? Então no momento que que o transistor é desligado, a tensão sobe na bobina. E veja, o transistor agora desligado, essa forma de onda, ela vai ser aplicada na entrada da ponte de diodos, ou seja, no anodo do diodo. Então, neste momento, esse nível de tensão está ultrapassando o diodo da ponte Schottky. E veja que à medida que o tempo passa, que isso aqui é o tempo, à medida que o tempo passa, perceba que a forma de onda vai entrando em oscilação. Veja as oscilações amortecidas que está acontecendo até o momento em que o transistor liga novamente e faz com que essa tensão chegue ao ponto mínimo de novo. Então perceba que durante todo esse tempo aqui é o tempo em que o diodo da ponte Schottky ele conduz. E a condução do diodo é justamente para poder retificar esse nível de tensão que você está vendo. Esta retificação, ela aparece no catodo do diodo. Então perceba que nós estamos analisando apenas um dos diodos. Eu vou apresentar aqui o canal 2 para que a gente verifique a mesma ação, só que agora no canal 2. Então vou aumentar a amplitude dessa onda e apenas mostrar para você que do mesmo jeito que aconteceu no diodo 1, dessa ponte de diodo Schottky, veja que em amarelo agora eu tenho o canal 2 aplicando a mesma forma de onda no segundo diodo da ponte de diodo Schottky. Significa dizer que agora apresentando os dois canais, nós temos a possibilidade de entender que a ponte de diodos ela recebe ao mesmo tempo tanto uma forma de onda como a outra forma de onda para poder retificar. Portanto, significa dizer que na saída, no catodo desta ponte de diodos, nós teremos a retificação dessas duas formas de ondas que você está vendo no ecrã do osciloscópio. Em um anodo nós teremos essa forma de onda que chega simultaneamente no anodo do segundo diodo dessa ponte Schottky. Essa retificação que ambos os diodos irão fazer sairá naquele catodo que é comum para os dois anodos da ponte de diodos. Voltando aqui para a placa, dá para você perceber que o osciloscópio está conectado em uma entrada, que é esse anodo aqui, e a outra ponta de prova do osciloscópio está conectada nesta outra entrada. O que o osciloscópio está fazendo é justamente verificando ou nos mostrando a forma de onda que estão entrando aí. Como você viu lá no ecrã do osciloscópio, eu tenho duas formas de ondas entrando simultaneamente. Perceba que o multímetro que está aqui na minha frente, ele também está conectado no terra comum. Aqui, ó. Essa garrinha jacaré é do multímetro. Portanto, eu terei condições com a ponta de prova de medir a tensão retificada na saída do catodo dessa ponte de diodo Schottky. Vou conectar a ponta de prova aqui. Pronto. Conectei no catodo e veja que essa ponte de diodos ela está retificando a tensão
de aproximadamente 16 volts, né? 15,97, se a diferença de 3 centésimos, a gente arredonda para 16 volts. Portanto, veja que do secundário desse transformador, que é justamente deste pino aqui, está saindo a forma de onda que alimenta os anodos dessa ponte de diodos, para que ela retifique essa tensão que é variável no tempo, como você está vendo aqui, mas que na saída essa tensão saia contínua, como nós acabamos de medir na escala de 20 volts DC com multímetro digital. Vou repetir esta medição, conectando a ponta de prova no catodo dos diodos, para que você possa enxergar novamente o valor da tensão retificada. Ou seja, finalizando este vídeo, esses pulsos variáveis que estão chegando nos anodos de cada diodo estão sendo transformados na saída do catodo da ponte de diodo Schottky numa tensão contínua pura de aproximadamente 16 volts. Pronto. E era justamente isso que eu queria mostrar para você. Uma ponte de diodos funcionando na prática, fazendo a retificação da variação de uma tensão presente no secundário do transformador Schoper, retificando essa tensão e disponibilizando ela de forma contínua pulsante, levando para os capacitores de filtro, que a transformarão em uma tensão contínua pura e a disponibilizarão aqui, ó, neste conector para alimentação de um dos circuitos da televisão. Muito bem, com essa segunda experiência prática que nós acabamos de realizar, eu concluo essa série de análises práticas na ponte de diodo tipo Schottky. Espero que você tenha conseguido aprender um pouco mais sobre o funcionamento de uma ponte de diodo Schottky, tanto num circuito de alta frequência como num circuito de baixa frequência. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse estudo prático, a esse ensinamento que você teve, deixa aqui nos comentários que, à medida do possível, eu vou respondendo a cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, né? Dá uma ajuda para a gente aí no canal, deixando o seu like para que a gente mantenha o nosso canal em atividade. E claro, né? Se você quiser ajudar mais gente a aumentar o conhecimento nessa área de eletrônica, compartilha esse vídeo com aqueles que você ama. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que vai ajudar o nosso canal a se manter em atividade. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal para poder e ative o sininho para poder receber notificações sobre novos vídeos que nós vamos postar. E se você quiser aumentar o conhecimento de outras pessoas em relação a esse assunto que você acabou de assistir, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, uma pessoa que você queira ajudar também, para que ela possa aumentar esse conhecimento também em relação à ponte de diodo Schottky. Vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau para você.